Senhor, Juventude de Cristo! Sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E olha, gente, já estamos aqui nos estúdios da Editora Betel, recebendo com muita alegria o nosso comentarista da lição, Pastor Sérgio Costa. Seja muito bem-vindo, pastor, e também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vinda. E o representante dos meninos, estou falando dele, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 11 traz o título Os Heróis e Testemunhas da Fé. E já vamos fazer a nossa primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Pastor, seja muito bem-vindo. Pastor Sérgio, quais são as características dos heróis da fé no período pré-diluviano? Juventude de Cristo, Tianinha, Jennifer, Vitor, a paz do Senhor. Chegamos na lição de número 11. Então vamos para a questão apresentada. Quais são as características dos heróis da fé do período pré-diluviano? Só para a gente entender, ali nós vemos que em Hebreus vai elencar os heróis da fé. E na nossa lição a gente dividiu entre períodos. E o primeiro período a gente dividiu o período pré-diluviano. O que é o período pré-diluviano? É o período anterior ao dilúvio. Lembrando que Abel é um dos filhos de Adão e Eva, e Noé pega essa interseção. Ele é anterior ao dilúvio, só que ele também pega o período do dilúvio e pós-dilúvio. Por que eles são citados aqui aos hebreus como heróis da fé? Porque eles têm características específicas como herói da fé. Quais são essas características? Basicamente, se a gente fosse resumir esses dois heróis da fé, a característica que os une é a integridade. Eles foram homens íntegros. No primeiro caso, no caso de Abel, porque ele foi íntegro, porque ele ofereceu a Deus o melhor que tinha, de modo que o Senhor recebeu a sua oferta. E aqui é uma frase que é muito marcante sobre Abel, que é: o ofertante, ele sempre é maior do que a oferta. Independente da oferta. A oferta, na verdade, é apenas a solidificação, a objetivação daquilo que está no seu coração. E a oferta dele foi recebida porque a sua vida foi agradável a Deus. Já no caso de Noé ele foi íntegro por quê? Porque ele foi justo em meio a uma sociedade corrompida. Confiou na palavra e na promessa de Deus. Então, esses dois personagens pré-diluvianos têm essas características ímpares de heróis da fé, porque foram pessoas íntegros num período de corrupção. No caso de Abel, o seu irmão Caim, que o invejou, e no caso de Noé, de toda uma sociedade corrompida. Ok, pastor, por que os patriarcas estão relacionados na galeria dos heróis da fé? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então, vamos lá. Por que os patriarcas são relacionados como heróis da fé? Se a gente for resgatar a história dos patriarcas, nós vamos ver que a história deles são histórias marcadas pela fé mesmo. No caso de Abraão, às vezes a gente faz uma leitura, a gente costuma dizer anacrônica, ou seja, fora, não entender o contexto histórico. Então, Abraão, ele foi ali convocado por Deus para sair de uma vida pacata, de uma vida na sua família, para ir para uma outra terra que ele não sabia. E para uma divindade que se apresentou para ele que ele não conhecia. E aí ele ouve a promessa de Deus, que Deus vai dizer lá no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1, que Deus vai falar com ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra em que te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Deus faz uma promessa e ele confia cegamente naquela promessa. E ele vai partir. Esse é o fato inicial ali com Abraão. Nós vemos no oferecimento do seu filho Isaque, diante de Deus como sacrifício do seu filho. E aqui não há apenas somente o ato de Abraão como o pai da fé, mas a própria figura de Isaque com o filho obediente, que vai cumprir a vontade do seu pai sem questionar. Isaque aqui já se apresenta como um homem de fé. Sem contar também nas figuras de Jacó, que vai fazer ali um voto com Deus, se Deus o guardasse, que Deus ali seria o seu Deus. E ele vai para a casa do seu tio, depois volta, depois de anos, e Deus é com ele. É interessante que ele vai para a casa do seu tio Labão sem nada, de forma dele dormir com a sua cabeça utilizando uma pedra como travesseiro. Ou seja, se ele tivesse um mínimo de roupa ali, ele colocaria o que para descansar a cabeça? A trouxa de roupa. Mas ele utilizou a pedra, ou seja, ele não tinha nada ali, de roupa, de nada, e sai fugido do seu irmão. Mas a gente vê que quando ele volta rico. Por quê? Mostrando que Deus foi com ele aquele período que ele ficou pelas terras do seu tio. Então, é diante dessas características que os patriarcas são relacionados como grandes homens e heróis da fé. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios que vão agregar ainda mais o conhecimento dos estudos da palavra. E nós estamos recebendo hoje, com muita alegria aqui nos nossos estúdios da editora Betel, a nossa representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Jennifer Belter. Seja muito bem-vinda. Jennifer, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tioninha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, da lição de número 11, tem por título Os Novos Heróis. Vem trazendo aqui o panorama de ser um herói. O mundo tem um padrão, mas o nosso verdadeiro herói é o Senhor Jesus Cristo. E Hebreus 11 também vem trazendo sobre a galeria dos heróis da fé. Então, que nós possamos conhecer mais sobre as nossas verdadeiras referências. E, Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber o que era um mártir. Ok, Jennifer. Essa pergunta ela é interessante por causa do PIL. Então, eu concito a você, oriento, que faça essa lida no PIL, que vai ajudar bastante essa compreensão tanto do texto da lição, quanto as aplicações práticas da lição propriamente dita. Então a pergunta é o que era um mártir? Os mártires eles foram homens que morreram em testemunho da sua fé. Deram a própria vida em testemunho vivo e eficaz. Abriram mão completamente de suas vidas para ganhar a Cristo. A própria palavra mártir significa traduzir também como testemunho. E o cristianismo primitivo, ele é permeado por mártires. Muitos cristãos ali logo no primeiro século e no segundo século também, até porque a perseguição só vai acabar oficialmente pelo Império Romano ali em 313, mas até esse período, muitos cristãos vão morrer como mártir. Eles eram obrigados. Ou eles rejeitavam a sua fé em Cristo, ou morriam até rejeitar. Existiam inúmeras formas de tortura e de condenação à morte. 3 formas eram mais usadas, logo no início da igreja primitiva, que era o fogo, prendia os cristãos em traves verticais, colocavam alçafrão nos seus pés e ali tacavam fogo. A segunda forma era semelhante à de Jesus, que crucificavam, e a terceira forma era
ou era nos anfiteatros ou no Coliseu mesmo, em que os cristãos eram mortos, especialmente por animais e às vezes por gladiadores. Mas o que o Império Romano gostava, de fato, era os animais. O que essas 3 mortes tinham em comum? Que não sobrava nada para contar a história. No caso do fogo, consumia os cristãos até o fim. Os animais, eles eram comidos, devorados. E a cruz, não era comum tirar o corpo da cruz. Então, se crucificava e o corpo ficava pendurado na cruz, de forma que, com o tempo, o corpo ia apodrecendo e as aves do céu iam comendo o corpo apodrecido na cruz. E a gente vê que os primeiros cristãos deram a sua vida em prol da sua fé. E é interessante que quanto mais cristãos morriam, outros mais se convertiam ao cristianismo. De forma que um dos pais da igreja vai dizer o seguinte, que o sangue dos mártires é semente da igreja. Uau, conectou! Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro subsídio do trimestre. Gente, Carta aos Hebreus, do nosso querido comentarista pastor Sérgio Costa. E você não pode ficar de fora dessa preciosidade. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que estão passando na sua tela. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Conectados na Lição.